Olá pessoal, então, aqui envolvendo o tema hibridização ou hibridação, como normalmente costuma também aparecer. É uma matéria que, em geral, os alunos sentem muitas dificuldades, até porque os conceitos realmente são um pouco abstratos, mas existem algumas regras práticas que permitem resolver questões de maneira relativamente simples. É isso que vamos ver aqui nessas questões, tá? Então vamos aqui. Em abril de 2010, cientistas japoneses anunciaram terem desvendado como a talidomida interfere no desenvolvimento de fetos e provoca malformação. O estudo mostrou como a talidomida liga-se a uma enzima chamada cerebron, muito importante nos 2 primeiros meses do feto, para dos membros. A ligação torna inativa a enzima, o que provoca a malformação. Segundo os pesquisadores, a descoberta adaptará o desenvolvimento de alternativas seguras ao medicamento, que mantém a eficácia terapêutica adverso. A fórmula estrutural da vida é representada ao lado, aqui embaixo, né? Indica que o uso de carbonos com hibridação SP e SP. Pessoal, primeiro, o que é hibridação? Nós sabemos que os átomos, quando eles realizam ligações covalentes, essas ligações só podem ser feitas se os orbitais estiverem desemparelhados. Professor, como assim? Se nós tivermos um elétron em cada orbital dos átomos que vão se envolver na ligação. Então, esses orbitais com elétrons desemparelhados é que possibilitam as ligações químicas. Às vezes, os orbitais de alguns átomos, eles não estão, ou melhor dizendo, e o átomo precisa, então, desocupar esses orbitais que estão preenchidos para que eles possam fazer as ligações covalentes. Esse processo é chamado de hibridação. Professor, como é que funciona isso? Olha, o átomo, ele simplesmente é um orbital, né? Um preenchido e um orbital que ainda não está preenchido junta. Ele funde, ele transforma, ele reúne esses dois orbitais e produz um outro orbital com aspectos diferentes do ponto de vista geométrico, tá? Mas que permitirão ao átomo fazer as ligações químicas covalentes. Aqui eu já coloquei um exemplo para que a gente compreenda bem o que é a hibridação, ou seja, é a junção de um orbital, nesse caso o S, com o orbital P. Isso resulta nos orbitais que nós chamamos de sp. Vejam, são dois orbitais que se juntam com P. Esses dois orbitais dão origem a dois orbitais também, só que são orbitais sp. Tá? Essa característica é o que vai permitir aos átomos fazerem ligações. E tem um aspecto mais muito importante para a gente compreender bem e responder questões a isso. Quando um átomo faz ligação química, elas podem ser de dois tipos, a sigma e a pi. As ligações sigmas ocorrem quando os orbitais eles de fato se encontram, eles, né, penetram um dentro do outro e criam uma região de contato. Esse tipo de ligação é conhecida como ligação sigma. Essa ligação é feita a partir de orbitais hibridizados. Então, professor, estou dizendo que ligações sigmas elas ocorrem a partir de orbitais hibridizados. Isso. E a coisa mais importante ainda, as ligações sigmas, elas são feitas de maneira unitária. Como assim? Deixa eu dar um exemplo que isso fica mais claro. Vamos pensar aqui no dióxido de carbono, né? O CO2. O carbono ele se liga aos átomos de hidrogênio fazendo a seguinte ligação. O oxigênio precisa fazer duas ligações para ficar estável. Aqui estão as duas ligações. E o outro também. Então, nós temos aqui a molécula de CO2 representada na sua forma estrutural. O que nós temos aqui duas ligações. Uma dessas ligações será sigma. Aliás, a primeira delas. Então, sempre que um átomo faz uma ligação, e se ela for única, essa ligação será sempre sigma. A outra nós chamamos de pi. Essa ligação pi ela não utiliza orbitais hibridizados. Do mesmo modo, a gente pode pensar aqui também, nessas duas ligações que são feitas aqui com o oxigênio, uma sigma e outra pi. A pi, como eu disse a vocês, não usa orbital hibridizado. Então, o que nós podemos concluir a partir dessa observação?
que para fazer essa ligação sigma e a outra ligação sigma, o carbono, vamos pensar aqui no carbono, não estou analisando o oxigênio, estou olhando para o carbono. O carbono precisa de dois orbitais hibridizados. Esses dois orbitais serão formados por um orbital s e um orbital p, ou seja, um orbital s e um orbital p se juntam e dão origem a dois orbitais sp que vão permitir fazer essas ligações sigmas. Então, esse carbono, a gente pode dizer, da forma como ele se ligou ao oxigênio, ele utilizou hibridização sp, certo? Um outro exemplo, se a gente tiver aqui, por exemplo, um carbono, né, fazendo três ligações desse lado e uma ligação única aqui. A gente sabe, como eu disse, que essa ligação será sigma, uma outra ligação do lado de cá sigma e duas ligações aqui pi. Novamente, esse carbono terá hibridização sp, ou seja, duas ligações sigmas, um orbital s, um orbital p, portanto, dois orbitais, duas ligações sigmas, tá? Professor, e se for o contrário, vamos pensar aqui numa situação seguinte, ó, em que o carbono faz uma ligação aqui, ó, e duas ligações do lado de cá, quatro, portanto. Lembre-se que o carbono sempre faz quatro ligações, ele é tetraedro. Essa ligação, ela é sigma, essa ligação sigma, essa ligação aqui π e a outra sigma. Ou seja, reparem que esse carbono fez três ligações sigma. Então, ele precisa de três orbitais. Professor, como é que funciona então a hibridização desse orbital? Olha, ele vai utilizar um orbital s e dois orbitais p. Ou seja, esse carbono tem hibridização do tipo sp2, porque ele precisa fazer três ligações sigma, e essas três ligações sigmas vão ser representadas aqui, ó, pelo orbital s e dois orbitais p. Professor, em uma situação em que o carbono faça quatro ligações simples, vamos tentar representar essa situação.